te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus sempre nos proceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos aos bens que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 47 a 54. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque constrói os túmulos dos profetas, no entanto foram vós os pais que os mataram. Como isso vos sois testemunha e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construíram os túmulos. E por isso que a sabedoria de Deus afirma: eu lhes enviareis profeta e apóstolo, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se percam conta a esta geração de sangue de todos os profetas, derramando desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidos conta disso a esta geração. Ai de vós, mestre da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes que os outros queriam entrar. Quando Jesus saiu, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armávamos ciladas para pegá-lo em surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus que nos somos convidados a rezar hoje, refletir, aprofundar, nesse nosso caminho de amor a Deus, de vivência de fé, de espiritualidade, de busca de um encontro cada vez mais profundo com Deus, para que possamos viver esses dias da nossa vida de uma forma onde nós possamos progredir no serviço de Deus, na construção do seu reino, e que a justiça e o amor possa sempre estar em nosso coração. Aqui no Oremos inicial fala de uma forma bem bonita. Deus sempre nos procede e acompanha a vossa graça, para que estejamos sempre atentos aos bens que devemos fazer. Por isso nós precisamos de sabedoria
E essa sabedoria ela só pode vir de Deus. Por isso, São Paulo, na carta aos Efésios, ele vem falar que nós recebemos de Deus graça e paz. Que Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, Ele nos abençoa com bênçãos espirituais e de toda a graça. Então, aquilo que vem de Deus é abundante na nossa vida. Toda a graça, toda a bênção, tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos ter uma vida em comunhão com Deus e estar então fazendo o bem que devemos fazer, como diz aqui no Oremos, para nós termos essa consciência de fazer o bem que nós devemos fazer e podemos fazer. Mas para nós fazer esse bem que tanto Deus deseja, nós precisamos do seu Espírito. E por isso, então, aqui na carta de São Paulo aos Efésios, ele fala que Jesus nos abençoe com bênçãos espirituais, com toda a sua graça, com todo o teu amor, com toda a tua força. Então, quando nós nos abrimos ao Espírito de Deus, Ele derrama sobre nós as suas bênçãos de uma forma abundante, aonde as virtudes de Deus ela começa a trabalhar na nossa vida, porque nós fomos feitos como filhos de Deus. Aqui fala na carta de São Paulo aos Efésios, que nós somos filhos adotivos de Deus, que Deus nos adotou, Ele nos amou e nos adotou, e ao nos adotar, Ele deu para nós o seu Espírito, esse Espírito de sabedoria, essa bênção espiritual de toda a graça, para que nós possamos então descobrir através da sabedoria do alto aquilo que devemos fazer e aquilo que precisamos fazer para que possamos agradar o coração de Deus e viver numa vida não de escravo, mas de filhos, porque Deus, com teu Espírito, nos ama e nos adota. O Evangelho já fala de uma forma um pouco diferente e contrária, porque quando nós não recebemos esse Espírito, ou não nos empenhamos para que esse Espírito seja em nós derramado, porque precisa de um acolhimento da graça de Deus, perceber a graça de Deus, sentir o poder de Deus, para que podermos desfrutar das bondades dele através então da força que vem do alto em nossas vidas, porque pelo batismo recebemos esse Espírito de filhos de Deus, de filhos adotivos de Deus e não de escravo. Mas muitas vezes não correspondemos. Aqui fala que eles construíam túmulos. Parecia um gesto de caridade por aqueles que necessitavam disso. Aqueles que morriam, eles tinham o zelo de construir túmulos. Mas aí Jesus olhava na intimidade do coração, no íntimo do coração, aquilo que estava no interior era eles mesmos, que concordavam com a matança dos profetas. Então, amados, muitas vezes, até pela nossa ignorância religiosa, pela nossa ignorância de uma vivência tão errada espiritualmente, muitas vezes até nem desejamos e nem imaginamos que estamos fazendo o contrário que Deus deseja, porque Deus, Ele vê o interior do ser humano, Ele vê o profundo do seu coração. Então, que o amor possa sempre ser aquilo que transborda dentro de nós, porque quando nós agimos e geramos paz junto com aqueles que perto de nós se encontram, é porque realmente nós estamos recebendo essas bênçãos espirituais de toda sorte, e não esse espírito de escravo, mas um espírito de filhos. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada
te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.